viu que a causa de Amã já estava perdida. Mas Amã, mal terminaram de falar, já veio alguém chamar Amã para o banquete. E ele disse: não, calma, mulher, porque eu ainda sou muito importante. Já mandaram me chamar para ir para o banquete com a rainha e com o rei. Olha ele se achando. Então ele foi até esse banquete e chegando lá, o rei perguntou novamente à rainha qual era o pedido, o desejo dela. E ela disse: meu rei, eu quero pedir pela minha vida e pela vida do meu povo, pois nós fomos vendidos por algum peso de prata, fomos entregues. Se antes nós tivéssemos sido vendidos para ser escravo, tudo bem, mas foi marcado o dia para a gente ser morto, eu e o meu povo. E o rei ficou furioso quando ouviu isso e perguntou: mas quem foi esse homem que fez isso? E Esther disse: foi Amã. Amã editou lá o dia para todos os judeus morrerem, sem poder se defender. E eu sou judia, e ela revelou que era judia. Tá certo? Então o rei ficou furioso com Amã. Ficou muito furioso e saiu para o jardim. E quando ele retornou, que o rei ficou muito chateado, quando retornou, viu Amã que se prostrou diante da rainha. E o rei ficou mais chateado ainda, certo? Quando viu que Amã estava prostrado perante a rainha, porque ele ficou desesperado e queria pedir perdão pelo que ele tinha feito. Mas o que ele tinha feito era muito sério. Ele queria que fosse dizimado o povo. Olha só. E o povo de Deus, ele só não entendia com que ele estava mexendo, que era o povo de Deus. Então o rei mandou, quando o rei estava nessa situação com Esther e com Amã, veio o eunuco e disse assim: olha, Amã preparou uma forca para Mardoqueu. Olha só, Amã queria enforcar Mardoqueu naquela forca. Então o rei disse assim: após que ele seja enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Então aquele homem mau foi levado para ser enforcado. Mas aí havia um problema. O dia ainda estava marcado para a destruição do povo. E Esther se prostrou diante do rei e, chorando muito, pediu para que ele revogasse aquele edito. Ele pediu que fosse revogado, mas o rei disse a ela que não podia ser revogado, porque aquele edito que fosse selado com o anel real, ele não podia ser revogado. Esther clamou, e o rei chamou a Mardoqueu e colocou Mardoqueu no lugar de Amã e deu o seu anel e disse: olha, você, Mardoqueu, pode fazer o que quiser, escreva para o seu povo alguma lei para os ajudar. E foi isso que aconteceu. Deus deu vitória ao seu povo. E Mardoqueu fez o edito que todos os judeus se reunissem nesse dia marcado, que foi para a sua destruição. Eles podiam se reunir e se defender e tomar os bens daqueles que viessem para destruir eles. Então isso aconteceu. E muitos dos povos que foram contra os judeus foram mortos naquele dia marcado, que era para ser destruição para os judeus. Porque Deus, ele cuida do seu povo. Você que está aqui hoje é criança zelada e amada por Deus. Deus criou vocês. Às vezes estamos em situações difíceis, mas podemos clamar ao Senhor, porque é Ele que pode nos proteger, Ele que pode nos livrar. Então, Mardoqueu
E Deus usou essa mulher tão obediente, cheia do Espírito Santo. Você, criança que está aqui hoje, você pode pedir para Deus para te encher do Espírito Santo, porque mais importante do que um celular, mais importante do que uma bicicleta, do que uma bola, do que qualquer coisa nesse mundo, é ter o Espírito Santo de Deus, que Ele habite dentro de nós e faça morada, e que Ele conduza o nosso espaço, porque quando somos conduzidos pelo Senhor, tudo vai bem, e Deus nos abençoa. Você é criança, mas pode tomar uma decisão. Esther tomou a decisão mais perigosa da sua vida, pois ela corria risco de morrer. Ela tomou a decisão de defender o seu povo, de ir até o rei. Mas antes de ir até o rei, o que foi que Esther fez? Quem sabe me dizer? Jejuou. Antes de chegar ao rei, ela se preparou espiritualmente para que o Senhor desse graça aos olhos do rei. E o rei olhou diferente para Esther, porque é assim que o cristão deve ser. Quando vamos nos apresentar a qualquer pessoa, a qualquer lugar, devemos nos preparar em espírito e em verdade. Amém, crianças? Amém. Desde já eu agradeço a oportunidade, esse convite. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando as crianças. E um último, só um alertazinho. Orem pelas suas crianças. Eu sei que muitos pais já têm esse costume, mas é certo que devemos ser